Então, o que acontece se você deixa de pagar a dívida? Ou não precisa nem deixar de pagar, basta que os credores acreditem que você vai deixar de pagar, né? Daí você não consegue mais vender os títulos, que foi o que aconteceu na crise do México, né? E se você não consegue vender os títulos, né? Você faz um leilão e ele dá deserto, e você faz outro leilão e ele dá deserto de novo, né? Como é que você vai fazer para honrar as despesas que estão vencendo, né? Por exemplo, como é que você faz para pagar os salários dos servidores? Se você deixar de pagar a dívida, não tem salário para pagar para os servidores. Não tem dinheiro para pagar esse salário. Não tem dinheiro para gastar com educação, com saúde, com todas as despesas, né? De um modo geral. Porque as operações de crédito são o que permite, né, que a gente consiga ir rolando a dívida. Então, a gente emite um título para pagar a dívida que está vencendo e para pagar outras despesas, né? Então, se a gente diz assim, não pago a dívida, o credor vai dizer, puxa, então eu não vou comprar mais título. Se eu não compro mais título, você não tem para quem vender e você também não vai ter como custear as suas despesas, certo? Então, naquela ocasião lá na crise do México, o que se fez foi um financiamento monetário. Se pegou recursos junto ao Banco Central, o que é proibido pela Constituição, e depois, assim que se fez um novo leilão e que ele não deu deserto, né, que tinha passado o momento pior ali da crise, se captou a mais para devolver o dinheiro ao Banco Central, certo? Mas, depois da crise do México, o Tesouro Nacional passou a ter um colchão na conta única. O que isso significa? Que existe um determinado valor depositado no Banco Central que suporta algumas frustrações de leilão. Não muitas, né, naturalmente, né? Mas suporta algumas, né? De toda sorte, é preciso dizer que, diante de qualquer risco de não pagamento de dívida, os juros explodem, né? Então, o custo, quer dizer, o risco se transforma numa maior taxa de juros aplicada à dívida. E então, o custo se eleva exponencialmente, tá? Então, por essa razão também, a gente procura sempre, o ideal é ter uma postura sempre de estabilidade, de mostrar que os fundamentos macroeconômicos do Brasil não se confundem com o de outros países. A gente viu que recentemente a Argentina entrou em default, e é preciso, então, que isso não abale o Brasil, né? A nossa dívida hoje é praticamente toda interna, né? Mesmo que ela seja uma parte dela indexada ao dólar, né? NTN-D cambial, ela é atrelada ao dólar, o custo aumenta se a gente tiver uma desvalorização, mas os devedores são todos internos, tá? Então, também o não pagamento de dívida, no nosso caso, geraria uma crise bancária, porque boa parte dos detentores
de títulos são bancos, fundos de pensão, né? Além de pessoas físicas, né, que adquirem também. Então, seria como se nós dessemos um calote em nós mesmos, né? O que seria péssimo, né? Bom, mas você falou do caso dos bancos. Bom, eu vou já chegar nisso, mas assim, essa questão dos bancos estaduais, ela esteve no epicentro da crise estadual, tá? A crise de dívida dos estados da década de 90. Nós tínhamos um histórico de renegociações de dívidas. Em 96, a União, então, se tornou credora dos 24 estados e DF que assinaram contratos pelo prazo de 30 anos, né? Prestações de 11,5% a 15% da receita líquida real, corrigida pelo IGPDI, mais 6% de juros, né? O que acontece? Nós tínhamos um histórico de refinanciamentos. Então, à medida que os estados e municípios não pagavam, a União refinanciava em algum momento, né? Então, isso gerava um risco moral, né? Porque havia já a expectativa de que, se não pagasse, a União iria refinanciar, né? E nessa lei 9496, né? E na MP 2185 se estabeleceu algumas metas e compromissos de dívida financeira, resultado primário, despesa com funcionalismo, arrecadação de receitas próprias, reforma administrativa e patrimonial, envolvendo não só a privatização, mas também a solução dos bancos públicos estaduais. Então, na prática, o que se dizia era o seguinte: olha, se você quiser refinanciar a dívida com a União, você tem 3 opções. Você deve privatizar o seu banco estadual. Aí o governador resistia, não queria privatizar e tal, falou assim: não, então você tem uma segunda opção. Você, em vez de privatizar, você pode liquidar o banco, né? Liquidar e tal, fechar, né? Já que você não consegue também vender, né? Porque às vezes o banco era tão quebrado que ninguém queria comprar, você pode fechar, né? E aí, por fim, em alguns casos onde havia uma resistência muito grande, se estabeleceu que alguns seriam transformados em agência de fomento. Então, hoje o que você tem são agências de fomento locais, em alguns estados, não são todos que têm, e que são fiscalizadas pelo Banco Central, tá? Não pode haver financiamento da agência de fomento ao governo estadual, porque senão você estaria ferindo o artigo 36 da LRF, que é aquele caso lá que eu falei em que o banco não pode fazer financiamento monetário, aquele que o controle, né? Muito bem. Havia, então, na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma grande expectativa, e esse foi o cerne do artigo 35 da lei, de que aqueles financiamentos que ocorreram seriam os últimos, né? A gente vai ver aqui depois que, lamentavelmente, não foram, mas havia essa expectativa. Além disso, havia também um problema de esgotamento do padrão de financiamento, né? Então, historicamente, os nossos déficits eram financiados ou por impostos, ou por privatização, por dívida ou por inflação,
Então, no caso dos impostos, na época, a carga tributária já era considerada bastante elevada, 30%, né, do PIB. Então, alta. Havia também uma guerra fiscal entre os estados, por conta da questão das renúncias de receitas, né? Havia uma privatização em fase avançada, que era a maior do mundo, né? E uma assunção de esqueletos, né? E taxas de juros elevadas. Então, com isso, a privatização também não conseguiu controlar a dívida, né? Nós já tínhamos privatizado praticamente tudo na ocasião, depois foram criadas outras empresas, enfim, mas na ocasião se tinha limpado, né? E mesmo assim não dava para pagar a dívida, né? Porque havia esqueletos também. E houve todo esse financiamento aí dos estados, né? E com taxas de juros elevadas, a dívida pública elevada ela é altamente impactante. Então, nós não queríamos aumentar mais a dívida. Também não queríamos que houvesse um descontrole inflacionário. Então, nós vimos de uma sequência de programas de estabilização fracassados, desde o Plano Cruzado em 86 até o Plano Collor em 90, né? Em 94, que se conseguiu controlar a inflação, né? E ao fazê-lo, os desequilíbrios fiscais ficaram ainda mais transparentes e se percebeu todo o problema fiscal que a gente tinha, né? Além disso, havia deficiências intertemporais do processo orçamentário. Então, a gente percebeu, por exemplo, que não adiantava ficar adotando medidas de curto prazo, né? A gente precisava de medidas definitivas. Por quê? Havia uma tentação dos gestores, né, de fazerem dívida, né, e aí absorverem o bônus presente da despesa financiada pela dívida, né, e transferirem o ônus da dívida para o futuro, para o próximo exercício, para o próximo mandato, para gerações seguintes, como é o caso da Previdência. Então, havia sempre uma tendência de dar boas notícias no momento e transferir a conta para depois, né? E o orçamento, ele, embora seja um instrumento importante, ele não garante equilíbrio fiscal, tá? Isso mesmo que o orçamento seja equilibrado, tá? Porque o que acontece? De um lado, eu tenho as despesas, e eu digo que o orçamento é equilibrado quando todas as minhas despesas podem ser financiadas por receitas. Mas essas receitas incluem as operações de crédito. Então, eu posso ter um orçamento equilibrado, né? Tenho equilíbrio orçamentário, mas não tem equilíbrio fiscal, porque a dívida pode estar explodindo para financiar um volume maior de despesas, né? E vocês devem estar lembrando do noticiário recente e de todo o debate, né, sobre o tamanho do nosso orçamento, né, e sobre as possibilidades de corte no orçamento. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.